GT Criptoativos é o nosso tema de hoje. Não se fala em outra coisa, né, pessoal, a não ser o grupo de trabalho criado pela Receita Federal para acompanhar de perto a atuação das exchanges no país. Eu sou a Thaís Almeida, contadora especialista em contabilidade e tributação de criptoativos. E se esse assunto é importante para você, para sua empresa ou para você investidor, acompanhe a gente aqui até o final e vamos entender certinho o que a Receita trouxe e como isso vai impactar o nosso mercado, ok? Vamos juntos! Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar hoje então sobre GT de criptoativos, que tanto tem se falado aí no mercado, grupo de trabalho criado pela Receita para acompanhar de perto a atuação das exchanges, inclusive as internacionais, né, no país. Para começar esse assunto, eu vou ler aqui para vocês um trechinho dessa portaria, que é a 427 de 2024, só para contextualizar, para vocês entenderem o que a Receita trouxe de fato, e aí a gente vai entender como isso vai impactar o nosso mercado, ok? Então ela fala que institui um grupo de trabalho para atuar em atividades relacionadas à conformidade tributária de exchanges de criptoativos com atuação no país, e mais abaixo ela fala que as atividades a que se refere incluem, entre outras, a realização de reuniões com instituições prestadoras de serviço de pagamento no país, de exchanges internacionais, para a compreensão de seus modelos de negócio, visando 1. Orientar quanto ao cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias. 2. Estruturar a captação de informações sobre depositantes e sacadores das contas dessas instituições. E 3. Estabelecer estratégias de atuação relativa às instituições que descumprem suas obrigações tributárias. Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Para muitos, esse cenário é uma surpresa, né? Isso é uma grande novidade. Mas para nós que acompanhamos o mercado, para quem acompanha os nossos conteúdos aqui, já nos ouviu falar sobre isso. Sobre como a Receita vem avançando, e aqui no Brasil, né, não só a Receita, mas também o Banco Central, temos por outro lado, rolando ali o marco legal dos criptoativos, né, que vai abrir agora no segundo semestre de 2024 mais uma fase de consulta ao público, né, mudou, a expectativa era que a regulamentação ia acontecer no primeiro semestre de 24, depois até o final de 24, e agora o Banco Central se posicionou de que sai de fato em 2025, então nós estamos caminhando, nós estamos vivendo de fato, não podemos negar, ignorar essa realidade que nós estamos vivendo de regulamentação do mercado no Brasil e entender como isso funciona, né? O que os órgãos estão fazendo é o que hoje é muito importante, tanto para as empresas, né, que querem estar nesse mercado, principalmente as de fora, que terão aí agora que se explicar, né, que conversar com a Receita para abrir os seus modelos de negócio, quanto para os investidores que investem nessas empresas e que muitas vezes estão ali alinhados ao fato de elas não fazerem reporte e que também não estão fazendo reporte aqui no Brasil, o que pode gerar um problema futuro. E quando a gente fala de problema, a gente está falando de prejuízo financeiro, pessoal. Então é isso que a gente não pode deixar ocorrer de forma nenhuma. Porque pagar imposto é ruim, né? Mas não pagar imposto, não entregar declaração e ser notificado e ser multado e ter um problema e jogar dinheiro fora é muito pior, né? Então a ideia aqui é a gente trazer essas regras para que cada um consiga analisar, de acordo com a sua estratégia fiscal, com o seu momento de mercado, quais são os melhores caminhos. Ok? Então vamos lá, pessoal. Então o que a gente vê nesse cenário? Para muitos é uma novidade, mas para nós que acompanhamos, nós já tivemos na Lei 14.754, que foi a que alterou a tributação no exterior, inclusive de investimentos com cripto no exterior, passou a valer aí em janeiro de 2024. Nós já tínhamos uma previsão lá de que todas, né, tinha um artigo lá que falava que todas as empresas, independente do seu domicílio fiscal, né, não me lembro exatamente as palavras, mas sendo uma empresa no Brasil ou em qualquer lugar que atue com cripto no Brasil, teria que fazer reporte à Receita Federal e ao COAF. Porém, era só um artigo na lei, para que isso passe a valer, precisa ter uma normativa, né, algo posterior que dite as regras, né, que fale como isso vai acontecer e etc. Hoje, né, nós entendemos com essa portaria de que isso é mais um caminho, mais um passo, mais um avanço da Receita para colocar isso em prática. E eu gosto sempre de ressaltar também que quando a gente fala de que, por outro lado, né, está rolando o Banco Central, também já existe essa intenção no marco legal, né, de que toda empresa
tenha um CNPJ, esteja domiciliada no país para atuar com cripto no país. Então, se isso vai acontecer, não sabemos, estamos em fase regulatória, mas quando a gente tem uma pontinha, né, de desconfiança, enfim, uma sinalização, digamos assim, quando nós temos essa sinalização, já é algo que nos acende o alerta, né? Eu vejo como um avanço dessa lei da 14754 e a partir disso a Receita vai entender melhor, vai chamar essas empresas, vai conversar com elas, entender o modelo de negócios e aí nós teremos mais uma fase regulatória. Então hoje qual é o alerta principal? Se você é uma exchange do exterior, né, se prepare, né, no sentido de ter essa conversa aberta com a Receita, de abrir esse modelo de negócio. Se é uma exchange no país, podemos ter algo aí mais relacionado de acompanhamento, de verificação. Hoje a única coisa que nós temos é a Instrução Normativa 1888, que obriga as exchanges brasileiras a entregar a declaração, então pode ser que venha alguma verificação, alguma fiscalização nesse sentido, tendo um grupo destinado para fazer esse tipo de análise, que é o que falta para a Receita, né? Até hoje ela está captando informação, mas ela não está utilizando, então ela está preparando os servidores para conseguir, né, os servidores públicos, para conseguir fazer esse serviço, né? Preparando no sentido de conhecimento, né? De ter conhecimento de cripto, de blockchain, todo o conhecimento que precisa sobre o mercado para poder avançar nesse sentido, né? E em contrapartida, um alerta muito grande para os investidores, porque se essas empresas abrirem essas informações, tiverem que abrir, né, tiver algum tipo de compartilhamento, lembrando, né, que as empresas fora, elas não estão obrigadas ao reporte da IN, por exemplo. Se você opera com uma exchange fora, você teria que fazer o reporte. Nós temos aí uma abertura de fato de informações que pode levar a Receita à informação concreta de que você não declarou no IR, de que você não entregou a Instrução Normativa 1888, enfim, que você não está em conformidade fiscal, seja em entrega de declaração, seja em recolhimento de imposto, e aí isso pode sim gerar um grande problema, pessoal. E isso não é a ideia sempre, que é a gente não gerar um terrorismo, que a gente sabe que as próprias notícias levam ao terrorismo, mas a informação, o conhecimento, ela leva a um bom planejamento. Hoje, tendo agora essa informação, sabendo que as coisas estão avançando, qual que é o caminho? Você entendeu o que você fez, o que você deixou de fazer na época que não sabia que tinha que fazer, né, que não entendia como funcionava, e pensar, né, de acordo com a sua exposição, com as suas estratégias futuras no mercado e o que nós podemos ter aí atrelado a essa portaria, qual é a melhor estratégia para você, visando sempre o que, pessoal? Uma economia tributária. O prejuízo ele começa quando a gente deixa de entregar alguma declaração, né? Então conhecer as regras e saber a melhor estratégia para fugir dessas multas, para fugir desses problemas é o primeiro passo para pagar menos imposto. E o resto é consequência, né? E o resto com uma boa apuração você faz. Mas claro, pessoal, que isso tudo depende da sua estratégia, do seu momento. A ideia é que a gente trazer de fato a informação, né? Vocês saberem o que está acontecendo, entenderem esse momento de mercado e no mais, seguimos aí acompanhando de perto. Não deixe de participar aqui no nosso canal, deixar sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro e juntos aí a gente vai entendendo melhor todo esse cenário e pensando aí nas melhores estratégias e buscando as melhores formas de elisão fiscal, ok? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, um pouquinho mais do que é esse famoso GT, que com certeza a gente vai ouvir falar muito ainda desse GT criptoativos da Receita Federal e seguimos acompanhando de perto para orientar vocês aí e não gerar nenhum problema. E é até importante também, pessoal, ressaltar em uma entrevista, né, a subsecretária da Receita Federal, ela falou o seguinte: é uma frente que nos preocupa. Primeiro, para saber como elas operam aqui, se tem alguma ilegalidade ou não. E também nos preocupa ter essa informação de riqueza de brasileiro que estaria sujeita à tributação aqui no Brasil. Então a Receita, ela tá brava, né? Ela quer saber e ela quer, claro, a fatia dela. Então vamos acompanhar, pessoal, vamos ficar de olho. Isso é aí o começo de uma nova etapa e tendo mais novidades, trazemos aí o conteúdo completo para vocês, ok? Não deixe também de nos acompanhar na rede vizinha, temos lá no Instagram, pelo menos 2 vezes por semana, a nossa caixinha de perguntas e por lá a gente também consegue orientá-los aí e ajudando a entender todo esse universo aí que estamos vivendo em cenário contábil e tributário de cripto, ok? Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.